paz do Senhor Jesus, bom dia, shalom para todos. Quinta-feira, que seja uma quinta abençoada, uma quinta cheia da presença do Senhor para todos nós. Hoje o nosso devocional vai ser lá em Marcos 14, a partir do 35. É uma passagem conhecida, É uma passagem que Jesus sobe ao monte pela última vez para orar para o Senhor, para o Pai, afastar dele, se possível, o cálice da cruz. E Deus me deu assim, lá em Marcos 14. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, vocês estão dormindo? Será que não podes vigiar nem uma hora? E Deus trabalhou comigo nessa mensagem sobre os 3 discípulos. Jesus estava numa fase mais difícil, que ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia tudo o que tinha para acontecer com ele. E eu imagino que é uma hora de muita dor, muita tristeza, Você saber que você tem que passar por aquilo, mas que você não tem escolha, mas que você ainda tem esperança, igual ele, orou. Se fosse possível que Deus afastasse dele essa hora de tristeza, de dor, muita dor. E aí, nesse momento difícil, Deus escolhe 3 discípulos para subir com ele ao monte e ajudar ele a orar. E a palavra de hoje no meu coração é: quem que você tem escolhido para estar do seu lado? Quem você tem escolhido para caminhar com você nas horas difíceis? Às vezes a gente escolhe pessoas que a gente confia. Às vezes a gente escolhe pessoas que a gente acha que vai poder ajudar. E aqui não foi diferente. Deus escolheu os 3 que ele achou que seria capaz de ajudar ele nesse momento. Mas eles acabam dormindo. E mais para frente fala que Jesus vai lá de novo e eles estavam dormindo de novo. Eu não vejo como maldade esses discípulos dormir. Mas às vezes a gente escolhe pessoas que não têm a capacidade de ajudar a gente naquele momento. Não por maldade, mas é porque não tem força, não tem sabedoria, E às vezes também a gente tem que passar as coisas sozinha. Não adianta a gente escolher as pessoas para passar com a gente. Tem coisas que só eu e você pode fazer. Tem coisas que Deus põe na mão da gente que não adianta a gente pedir ajuda para o próximo.
porque quem tem que fazer sou eu e você. Eles até tentam nos ajudar, eles até tentam dar uma palavra, fazer uma oração, tentar te aconselhar por um caminho, mas no fundo é você e Deus. Então, às vezes as pessoas querem nos ajudar, mas não está na hora. É porque é a hora da gente fazer a escolha, a gente passar aquilo. Então é só a gente e Deus. Deus falou muito no meu coração sobre isso. Ele me deu essa palavra, devia ser umas 6 e pouca da manhã. E eu vim pensando, né? E às vezes a gente quer ajudar os outros, ou a gente quer ajuda, mas não tá na hora. Tá na hora da pessoa fazer o que ela tem que fazer sozinha. Tá na hora de você fazer o que você tem que fazer sozinho. E nesse momento com Jesus não era diferente. Quem tinha que ter essa oração, essa intimidade com o Pai era Jesus. Era Jesus, era Ele com Deus e pronto, né? Era só para eles ficarem vigilantes, né? Como a gente fala, intercedendo. Mas era tão pessoal dele com Deus que nem interceder eles conseguiram. Então que a gente possa, né, pedir a Deus para Deus dar essa sabedoria para gente. Quando é que a gente precisa pedir ajuda e quando é que a gente precisa só falar com Deus e caminhar só você, só eu e Deus. Porque tem coisas que os irmãos podem ajudar a gente, sim. Tem coisas que os irmãos podem entrar e com providência, com oração e nos ajudar. Mas tem coisa que não, que é só eu e Deus, só você e Deus. Que não adianta a gente querer pegar lutas, fardos de outras pessoas quando é elas que tem que carregar, né? Outro dia, domingo, a pastora falou comigo que não era para me cortar a minha cruz, que eu ia precisar do pedaço dela para caminhar mais para frente. E é assim, tem coisas que a gente tem que levar sozinha, tem coisas que a gente tem que fazer. E que a gente possa vir a cada dia pedir esse discernimento para o Senhor. O que é que eu posso pedir ajuda para os irmãos e o que é que eu tenho que passar sozinha? E sozinha em termos, né? Porque Ele vai estar conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre está conosco. Mas às vezes a gente não tem que pedir ajuda humana. A gente só tem que vir orar e pedir ajuda do céu. Pedir ajuda do Senhor. E que os irmãos possam a cada dia mergulhar mais na palavra, mergulhar mais em oração, para a gente poder ter esses caminhos que o Senhor nos dá, só nós e Ele. Né? A palavra de hoje foi lá em Marcos 14. Ele começa no 32. Os irmãos que puderem depois, vai lá e lê toda. É uma palavra bonita, uma palavra abençoada e que toca no coração da gente para a gente lembrar um pouquinho o que é que Jesus fez por mim e por você. Que às vezes no dia a dia a gente vai esquecendo do tamanho da luta do Senhor, né? Do tamanho do sofrimento de Jesus para levar os meus
e os seus pecados, para a gente poder ter comunhão, né, com Deus, para a gente poder falar diretamente com o Senhor. Então, que os irmãos venham meditar nessa palavra e o que eu não passei para os irmãos, que Deus passe quando vocês lerem, tá? Uma quinta-feira abençoada para todos nós, cheio de bênção, cheio de alegria, de paz. Que o Espírito Santo venha fazer moradia no nosso lar, na nossa vida, a cada minuto. Paz do Senhor Jesus, Shalom e até amanhã.